Olá pessoal, bom dia. Em vários vídeos no canal eu recomendo a proteção dos adubos orgânicos com uma cobertura morta. E neste vídeo nós vamos ver o porquê dessa recomendação. Então, nessas imagens iniciais, a gente observa uma pessoa fazendo uma adubação orgânica e, em seguida, protegendo o adubo orgânico com a cobertura morta. Neste caso aqui, aparas de grama. Já aqui, a gente observa a cultura do maracujazeiro sendo adubada de forma química e orgânica. Então, na adubação química, neste caso aqui, a adubação foi feita de forma mecanizada e os adubos químicos são colocados nas laterais da cultura. E geralmente se faz a adubação química quando o solo apresenta um bom teor de umidade. Então, como os adubos minerais apresentam uma alta solubilidade, eles vão ser rapidamente solubilizados e vão entrar na solução do solo e posteriormente absorvido pelas culturas. Então, esse processo da solubilização dos adubos minerais se dá de forma bem rápida, questão de 2, 3 dias, dependendo do teor de umidade do solo. Já os adubos orgânicos, eles dependem da decomposição para liberação dos nutrientes. Então, os micro-organismos do solo têm que fazer a decomposição desses adubos orgânicos para que os nutrientes sejam liberados, que a gente chama o processo de mineralização, que é a passagem do adubo orgânico, da forma orgânica, para a forma mineral, que é absorvida pela cultura. E essa liberação dos nutrientes pelos adubos orgânicos, ela pode levar 2 meses, 4 meses, 6 meses, dependendo das características do adubo orgânico e das condições ambientais, principalmente umidade e temperatura. Então, para que a planta tenha uma boa resposta à adubação orgânica, os adubos orgânicos precisam permanecer próximo aqui das raízes das plantas até a completa decomposição para que a planta apresente uma boa resposta. E neste caso aqui a gente está observando que as chuvas estão lavando os adubos orgânicos e tirando os adubos orgânicos da zona de maior atividade das raízes. Então, com certeza, neste caso aqui, o maracujazeiro não terá uma boa resposta à adubação orgânica. Então, o ideal seria, né, você fazer a proteção com a cobertura morta ou abrir alguns sulcos nas laterais da planta para que esse adubo permaneça até a completa decomposição e mineralização, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, então por que proteger os adubos orgânicos? Um ponto é, a quantidade aplicada é bem maior que a quantidade dos adubos minerais. Então, vai levar algum tempo para os micro-organismos do solo decompor esse adubo orgânico para que ocorra essa liberação. Outro ponto é que os adubos orgânicos são mais leves e facilmente arrastados pelas chuvas, como a gente viu na imagem anterior. Eles necessitam também de tempo e condições especiais para serem decompostos pelos micro-organismos do solo, que a gente chama de processo de mineralização. Então, a cobertura morta, ela permite uma maior retenção de umidade e, com isso, uma maior velocidade de decomposição. E um ponto importante é que quando um adubo orgânico ele perde muita umidade por falta de proteção, por falta de chuva, ele depois tem uma dificuldade maior em reabsorver essa umidade. Então é o outro ponto importante da proteção dos adubos orgânicos, tá certo? Para que a gente tenha realmente uma boa resposta das plantas às adubações orgânicas. Com relação à quantidade, as quantidades aplicadas, elas são bem maiores que as quantidades comparadas com os adubos minerais. Então, aqui a gente vê uma recomendação geral. Essa quantidade vai depender muito, né,
das características químicas do adubo orgânico, né, e da sua densidade e umidade. Mas, de forma geral, essa é uma recomendação que eu faço, né, mas que a pessoa realmente tem que ir acompanhando, né, a fertilidade do solo, no mínimo a cada 2 anos, para ver realmente se a quantidade aplicada está sendo suficiente. Então, no caso aqui de esterco bovino, para aceroleira, cerca de 60 litros por planta por ano, bananeira 40, coqueiro 300, é uma planta extremamente exigente em nutrição, goiabeira 180, laranjeira 120 e mangueira 150. Isso é essa recomendação para esterco bovino. Já esterco de aves, né? A quantidade é bem menor, né? Em função dos maiores teores de nutrientes nos adubos, nos estercos de ave. Porém, a gente sabe que, inclusive, até o esterco de ave, ele varia muito. No caso aqui da cama de frango, a gente observa nessa tabela que uma cama de frango onde foi retirado 2 lotes de frango, ela tem uma composição química. Quando a gente tira um maior número de lotes, ela vai ter outra composição química. Então, na realidade, muitas vezes a gente não tem uma certeza absoluta, né, de qual a quantidade de nutrientes que a gente está aplicando nas adubações orgânicas, diferente das adubações minerais, tá certo? Por isso que a importância de a cada 2 anos a gente fazer esse monitoramento da fertilidade e também, é lógico, né, verificar a resposta da planta. Se a planta não está respondendo bem, significa que a gente significa que a gente terá que colocar uma quantidade maior de adubo orgânico, tá certo? E nos vídeos, de um modo geral, para nossa região aqui, eu faço a recomendação da adubação orgânica parcelada em 2 vezes. Uma no início do período chuvoso e outra lá mais no meio do período chuvoso, que aqui na nossa região é outubro e janeiro. Então a gente parcela em 2 vezes e nessas 2 vezes que a gente aplica, a gente faz a proteção dos adubos orgânicos para que eles permaneçam próximo das plantas até a completa decomposição ou mineralização. Com relação à mineralização, que é o processo de transformação da matéria orgânica em substâncias inorgânicas que serão absorvidas pelas culturas, e ela depende, né, o processo de mineralização depende da característica do material orgânico, principalmente a relação CN, carbono e nitrogênio, né? Quanto mais rico em nitrogênio, né, maior a velocidade de decomposição pelos micro-organismos do solo. E aqui eu coloco 2 imagens que eu gostaria de chamar a atenção. No caso aqui, a adubação verde na cultura do maracujazeiro feita com crotalária. A crotalária foi roçada no período de florescimento e colocada próximo da planta, tá certo? Se nessa época tiver uma alta temperatura e uma boa umidade no solo, o processo de mineralização dessa biomassa é muito rápido. Questão de 1 mês, mais de 50% dos nutrientes presentes nessa biomassa será liberado para a solução do solo. Então depende, já um material com a relação CN mais alta vai demorar bem mais. Então, apesar de na literatura algumas pessoas considerarem que 50% dos nutrientes dos adubos orgânicos serão liberados no primeiro ano, isso varia muito dependendo do adubo orgânico e das condições ambientais, principalmente umidade, temperatura e disponibilidade de oxigênio no solo para uma maior ou menor atividade microbiana. Então, de um modo geral, culturas em regiões quentes e úmidas e ou irrigadas apresentam melhores respostas às adubações orgânicas, pelo fato de a gente ter uma maior velocidade do processo de mineralização ou decomposição do adubo orgânico e liberação dos nutrientes para a solução do solo. Então, é um processo que depende de vários fatores, diferente dos adubos minerais, né, que depende praticamente da umidade do solo para serem solubilizados e entrarem na solução do solo e posteriormente ser absorvido pelas culturas. É um processo extremamente rápido. E aqui nessas imagens a gente observa, né, que o adubo orgânico foi colocado na cultura do maracujazeiro ao redor da planta, tá certo? Porém,
antes da sua completa decomposição ou mineralização, ele já está sendo carreado, né? Ele está sendo arrastado pelas chuvas, né? De perto da planta. Então, neste caso aqui, provavelmente essa planta aqui vai apresentar uma baixa resposta à adubação orgânica, tá certo? O ideal é que esses adubos orgânicos tivessem sido protegidos. Aqui é as imagens iniciais, né? A pessoa fazendo a adubação orgânica e, nesse caso aqui, colocando a cobertura morta. Então, com certeza, neste caso aqui, todo o adubo orgânico colocado vai permanecer próximo da planta, né? E com isso, com certeza, a planta terá uma melhor resposta. Aqui é outra forma de realizar adubação orgânica em videiras, né? Nesse caso aqui foi aberto 2 sulcos, um na parte de baixo e um na parte de cima da planta. Foi colocado aqui um adubo químico, que no caso aqui é uma fonte de fósforo, né? E por cima o adubo orgânico, né? Então o adubo orgânico vai estar protegido dentro desse sulco. Então dificilmente as águas da chuva vão retirar esse adubo orgânico de perto da planta. Então a gente vê aqui, né, o adubo orgânico bem protegido dentro do sulco, e o ideal é que fosse, né, colocado uma cobertura morta sobre esse adubo orgânico, para a gente ter uma proteção ainda melhor, tá certo? Fazendo isso, com certeza a planta terá uma resposta muito melhor. Neste caso aqui, a gente vê a adubação orgânica de aceroleira, né? Então, foi feita a adubação com adubo orgânico na projeção da copa, como a gente observa aqui do lado direito, na parte de cima, né? Tá certo? Então, o adubo orgânico é aplicado na projeção da copa, ao redor de toda a planta, tá certo? E depois é protegido com a cobertura morta. Nesse caso aqui, é um capim roçado, né? E neste caso de baixo aqui, no lado direito, foi protegido com biomassa de um adubo verde, tá certo? Então, isso ajuda muito na resposta das plantas às adubações orgânicas. E, neste caso aqui, como a gente abordou no último vídeo, né? Foi o ideal a gente fazer a adubação orgânica, né? E logo em seguida fazer a proteção com a cobertura morta, nesse caso aqui também com a palhas de grama. Com isso, o adubo orgânico vai permanecer aqui, próximo aqui, né, da planta mãe, filha e neta, né, e a gente vai ter uma boa resposta, tá certo? Bom, no Brasil, a gente tem observado, né, várias culturas sobre manejo orgânico e com um bom manejo de adubação orgânica, apresentando elevadas produtividades. Isso mostra a eficiência das adubações orgânicas quando feita de forma correta, né? Então, fica aí a dica para vocês, de fazerem a adubação orgânica e fazer também essa proteção para uma maior eficiência das adubações orgânicas. Por hoje, seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.